Meus amigos, e o Flamengo venceu ontem o time do Internacional por 1-0 e hoje a Renata Fã está no programa praticamente chorando com essa derrota para o time do Mengão. O Flamengo avassalador, sem medo, venceu o time do Internacional por 1-0 e hoje o programa Jogo Aberto foi totalmente dedicado a Renata Fã aí chorando ao vivo no programa. Ficou interessado, quer saber tudo o que os comentaristas falaram, deixaram a Renata Fã ainda mais transtornada e muito mais. Então assista esse vídeo até o final. Mas se você quer ficar por dentro de todas as informações do time do Flamengo, as novidades e muito mais, então se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações, que assim que sair um vídeo novo, vocês serão notificados. Comenta aqui embaixo também a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência, tá bom? E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Foi isso mesmo? 1-0. Quem é que fica satisfeito com uma derrota? Não interessa. Calma que agora eu tô falando. Ô, Jesus. Qualquer empate. Ô, Jesus! Qualquer empate, Roger Machado, qualquer, é do Flamengo. O jogo começa 0-0, é do Flamengo. Se for 1-1, 2-2, o Inter vai ter que jogar um futebol que ele não jogou. Sabe por quê? O Flamengo fez um primeiro tempo perfeito. Concordo com o Felipe Luiz. Agora, a segunda etapa, o Flamengo cansou, ficou um pouco mais disperso, achou que poderia controlar o jogo. E o Inter não tinha outra alternativa, precisava ir pra cima. Passou o primeiro inteiro com medo de tomar um gol do Flamengo. E ficar complicado pro jogo de volta. Só que os dois jogos contam. Então o Inter vai ter que jogar muito mais, ser mais efetivo no ataque, criar chances que realmente tirem o Rossi do conforto e a defesa toda para poder vencer esse jogo. E não é simples, gente. Então eu não vejo essa comemoração toda. 1-0 é um resultado curto. Será? Com um time como o Flamengo, que estava sem Arrascaeta e que volta, teoricamente, para o próximo jogo? E aí, Cicinho? Meu Deus do céu, é bem isso que eu tô pensando aqui. Assim, eu vejo de outra maneira, Renato, porque, igual eu falei ontem no programa, se tem se tem uma equipe que pode enfrentar o Flamengo, é o Inter, pelos jogadores que tem. O Flamengo, o Inter tem um grande meio-campo, o Inter tem um dos camisa 10 aí que realmente brilha em momentos decisivos e vai jogar em casa. É um jogo que nós sabíamos que não ia ser decidido na primeira partida. Às vezes a gente dá até um placar mais elástico para uma outra equipe, mas não é dessa maneira, porque nós estamos falando de duas equipes com tradição. Então, o torcedor do Internacional, a torcedora do Internacional, precisa ter esperança. Por quê? A esperança é a última que morre. Não, eu não quero ter esperança, eu quero ter um futebol de qualidade, um futebol que neutralize o Flamengo, porque não tem. Não tem. Perdemos de 2-1 em casa pro Fluminense na Copa do Brasil e depois, no Rio de Janeiro tudo será diferente, no máximo um empate e olhe lá. Mas você é amiga minha ou amigo da onça? Eu tô tentando te ajudar, ué. A onça tá bebendo água, Cicinho! A onça tá bebendo água, E agora é hora da onça beber água. A onça vai beber água. Não, mas eu acredito num grande... Acredita no quê? Segundo jogo do Inter. Agora. Se vai ganhar, lógico que tá jogando contra uma grande equipe. O Flamengo é uma grande equipe. É melhor time do que o Inter. Mas o Inter pode muito bem fazer uma boa apresentação à frente do seu torcedor e fez um bom segundo tempo. O primeiro tempo, o Flamengo dominou, porque tá jogando em casa, tem que expor, né? Tem que se expor, tem que colocar saiu barato um jogo. No primeiro tempo, Cicinho. Todos os jogos vai ser, o Palmeiras vai jogar hoje fora de casa. A equipe adversária, mesmo sendo inferior, vai se propor a jogar, porque tá jogando em casa. O Inter vai ter que sair pra cima do time, Cicinho, que você viu ontem como é que Agora, jogou. o Inter tem problemas sérios dessa bola aérea, não é defensiva, e acabou pecando no jogo por um lance, uma cobrança de escanteio, e o Bruno Henrique com toda a liberdade para poder cabecear e fazer o gol do Flamengo, gol que definiu o placar. De resto, eu queria também valorizar o Rocher, jogou uma partida de goleiro titular da seleção uruguaia, Edu. Sim, o Rocher, e que você falou, né, é um detalhe, né, uma bola parada, uma desatenção ali dentro da área, que de repente coloca um resultado 1-0, ok, mas... Se não toma o gol ali numa bola parada, o Inter de repente ia levar o jogo e tal, e 1-0, seria muito bacana pro segundo jogo, né? Agora, numa bola parada, desatenção na marcação ali, tem que estar junto. Ô, Matias, não pode dar espaço, principalmente pro Bruno, que cabeceia muito bem, é um dos jogadores que mais faz gols de cabeça no Flamengo, acho que, se não me engano, 30 gols com a camisa do Flamengo de cabeça. Você não pode, dentro da área, deixar um jogador como esse livre.
Mas, assim, analisando o jogo, Renato, a postura do Inter, todos nós sabíamos que ele ia jogar defensivamente, ia jogar por uma bola. Pena que tomou aquele gol de bola parada. Mas no segundo tempo, aí criou coragem. Mas por que não coloca desde o início essa coragem? Pena. O que é a sua melhor defesa é o quê? É o ataque. Marca o Flamengo lá na frente também. Tira o Flamengo da zona de conforto. Vai marcar o Flamengo lá na frente, levar uns 8. Vai. Porra, tira o Flamengo da zona de conforto. Ninguém tá concordando com ninguém aqui, tá tudo meio diferente no programa. Vai jogar de uma maneira... E aí, pessoal, vocês acham que a Renata Fã já entregou os pontos? Vocês acham que ela já tá com medo de enfrentar o time do Flamengo dentro do Beira-Rio também? Vocês acham que ela acha que não tem mais jeito de passar de fase contra o time do Flamengo? Ou vocês acham que ela tá só jogando aquele migué? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar pro nosso vídeo. Confortável, e aí uma bola parada, um chute de fora da área igual do Luiz Araújo, você toma o gol. O gol do Flamengo foi aos 27 do primeiro tempo. O Inter só se defendia e toma o gol, não teve aquela reação imediata de partir pra cima. Resolveu terminar o primeiro tempo, vou perder de 1-0, deixa assim, vamos conversar no vestiário, ajustar as coisas, voltar pro segundo tempo e ver qual é. Só que o Inter não teve nenhuma oportunidade para fazer esse gol de empate. Uma oportunidade clara, incisiva. Não criou chances em que a defesa do Flamengo trabalhou demais. Não teve nenhuma jogada trabalhada, uma tabela. O Alan Patrick não conseguiu pifar, como eu gosto de falar, nenhum dos atacantes. Então, realmente, o Inter, ele teve mais posse de bola. Ele controlou mais o meio-campo no segundo tempo, ele se apresentou um pouquinho mais, só que foi insuficiente. E se jogar dessa maneira no Beira-Rio, porque assim, não é só fazer gol no Flamengo, que já é uma tarefa terrível, é não tomar gol do Flamengo, Rona. É isso, que eu tô até estranhando meus amiguinhos, querendo amenizar o que foi ontem. Eu achei bonito isso, esse esforço de vocês, querendo relembrar. Que isso, irmão? Eu só quero lembrar vocês dois que o jogo, 2 tempos. Sim. Então você tem que fazer análise nos 2 tempos do jogo. E nós fizemos o primeiro tempo do Flamengo foi um time que amassou realmente o Internacional. Só que o Internacional teve o quê? Aí eu vou na linha do Roger que ele falou. Tivemos a hombridade de fazer a marcação, de tentar surpreender um time que realmente em casa achei que foi um amasso. Amasso seria se fizesse 2, 3. Aí eu diria, nossa, foi uma taca, mas não foi isso. Não fez por causa do Rocher. O Rocher pode ir para a seleção brasileira? Ah, não pode, ele não é brasileiro. Então tá bom. Deixa eu falar só uma coisa pra vocês. De falar que o Ancelotti olhou e falou assim, eu quero esse goleiro aí do Inter. Ele falou, não, esse é do Uruguai. Olha, tá vendo? Ele também queria sair na seleção, que ele pega a bola do jogo. Ontem era pra ter saído ali com um prejuízo de uns 2, 3, Cicinho. Goleiro que passa pelo Inter vai pra 3. Que isso, irmão? Aquela que ele pega de mão trocada, aquela que ele pega a cabeçada no canto e depois no final a bola com o pé. Então, a verdade é uma só. A Renata tá certa aqui. O Roger tem que abrir o olho, meu filho. Lógico. Você tem que, em casa, agora mostrar algo mais. O algo mais, qual é que é? O time compactado e jogando em cima forte do Flamengo. Porque o resultado, o Flamengo já tem, é o que você falou. O resultado do Flamengo já tem, 0-0. Não. Começa o jogo de que jeito? Não quer. Tem que colocar o time pra cima, sim. E vai ter agora no domingo, né, o confronto. Ele pode colocar até o time reserva. É um treinamento de luxo pra Flamengo e Inter para Libertadores. Quem diria o destino e as tabelas de campeonatos diferentes se encontraram. Porque no Beira-Rio, o Flamengo vai enfrentar o Inter. E aí eu já acho até que, de repente, quer experimentar alguma coisa, dar oportunidade. Outra coisa... Você tem 2 jogadores de nível internacional, como o Valência e o Borré. Tem que sair jogando no domingo. Tem que mostrar que fazem jus ao salário que recebem, a condição que eles vieram, a aposta e crença que o Inter teve que esses 2 jogadores poderiam ganhar títulos expressivos. Então agora é a hora. Porque domingo é importante também. Brasileirão tá complicado, hein, Roger? Trabalhar forte, descansar os caras. Descansar que cara. E o Flamengo é o líder da competição. Flamengo, né? O líder da competição, Flamengo. Líder. Graças a Deus. Outra coisa também que eu queria falar, Renata, a arbitragem. Ontem eu gostei da arbitragem. Não dava qualquer faltinha, não. Os caras caíam, colocavam a mão no rosto, segue o jogo. Só 2 cartões amarelos. Entendeu? Não tem essa aí. Eu acho que a arbitragem tem que fazer isso aí mesmo. Dario Herrera, o árbitro Deixa da partida. rodar, não fica parando. Os árbitros brasileiros nossos que ficam parando toda hora. O cara coloca a mão no rosto, sai, pô, para, vai lá ver o VAR. Mas foi um jogo limpo também das duas partes. Eu acho que quando os jogadores colaboram, a arbitragem também cresce de produção, atrapalha menos, não é? Porque você vê uma hora lá que teve uma confusão, o Alan Patrick e o Alexandro, ficou na frente da bola e tal. Se fosse pro jogo brasileiro, amarelo. Não, foi lá, conversou, deu uma dura nos caras, conversaram. Foi, então o juiz impôs uma situação que os jogadores entenderam. Pô, peraí, esse árbitro aqui não vai apitar qualquer coisa, brincadeira, não vai nada. Boa.
Ainda bem. Usar a frase do Crespo, né? Cicinho, o que não, foi? Usar a frase do Crespo. Recuperar o que já foi Crespo perdido, lançou, né? Ainda bem que eu não enfrento o Flamengo todos os dias, né? Graças a Deus, não todos os dias vamos jogar com o Flamengo no Maracanã. O que é que ele falou? Graças a Deus, não todos os dias vamos jogar com o Flamengo no Maracanã. Então. Falou alguma mentira? Não, graças a Deus não falou alguma mentira. Agora é só no ano que vem. Essa é a esperança pro Inter, ó. Graças a Deus não jogamos todos os dias com o Flamengo no Maracanã. Então, 2 jogos no Beira-Rio, menina Renata. Olha, menina Renata. Empatou um e Quem sabe depois de domingo eu fique 0. mais animada ou completamente desanimada, não sei. E quem também trouxe as suas análises aí a respeito desse jogo do time do Flamengo foi a galera do Sport Center. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram aí a respeito dessa vitória do time do Flamengo. Foi bem interessante a análise deles, hein? Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram. É um prazer estar com vocês. O Prato falou desse 1 gol. E pelo que foi o jogo de ontem, foi justo. Flamengo melhor no primeiro tempo, o Inter cresce e fica muito aberto o confronto no retorno no Beira-Rio. Daqui a pouco tem o Jailson Vilas Boas, direto também do Rio de Janeiro, contando pra gente como ele viu o jogo do Flamengo contra o Internacional, e a gente mostra aqui exatamente as melhores imagens do que aconteceu ontem à noite no Maracanã. Claro que entre as melhores imagens tá essa belíssima festa da torcida rubro-negra, Donk. Exatamente, né? Recepcionando seu time, não tinha o Arrascaeta. O mosaico eu achei bonito. Foi bonito. Libertadores. Espetacular, não. Foi muito bonito. E foi bonito também o que o Flamengo fez no primeiro tempo. O time com muita posse de bola, marcando em cima. O Inter foi chegar no campo de ataque, demorou muito tempo. Mas aquela questão de criar chances claras. Apesar desse domínio territorial, a gente tá vendo essa chance do Luiz Araújo. E o Flamengo teve dificuldade em produzir mais chances claras, o que tem sido até recorrente. E o que é recorrente é a bola parada do Flamengo. É impressionante o trabalho do Rodrigo Caio. Já era uma arma do Flamengo antes, mas tem sido algo presente nos últimos jogos e definiu essa vitória com um gol do Bruno Henrique. E tem um detalhe bem interessante do gol que a gente vai mostrar já pra vocês, mas é mais uma vez o Bruno Henrique sendo decisivo, Pratos. E foi uma escolha do Felipe Luiz, né? Havia uma dúvida se começaria o Pedro, se começaria o Bruno Henrique. Ele optou por 4 jogadores mais adiantados, com muita movimentação. Isso fez bem ao Flamengo no primeiro tempo, concordo com o Donk. Segundo tempo, a gente começou a observar um outro jogo, né? O Inter, é verdade que não fez o Rossi trabalhar tanto assim, mas o Flamengo já não teve aquele volume da primeira etapa. Bom pontuar. O Rocher fez uma defesa que pode ser decisiva no confronto. Aquela do Luiz Araújo? Aquela no final do Luiz Araújo. Vai aparecer aí na reta final do jogo. Mas estou com o Dom, que 1-0 me parece que ficou de bom tamanho. Explicou bem o que foi o jogo ontem no Maracanã. Aí a gente já tá vendo o segundo tempo, quando o Inter começou a se soltar, Dom. Exato, depois de um primeiro tempo mais defensivo, que segurou o Flamengo. E apesar do domínio do Flamengo, até o Inter, a meu ver, fez um bom trabalho defensivo de uma forma geral na primeira etapa. O Inter se solta, começa a encontrar espaços. E de fato, você não vai ver grandes defesas do Rossi, mas um Inter que soube jogar no Maracanã e fez um segundo tempo muito bom. E aí, na reta final, você vai ter o Flamengo conseguindo criar um pouco mais, sobretudo na chance do Luiz Araújo, com a defesa espetacular ali do Rocher para manter o placar em apenas 1-0. Teve a estreia do Carrasca também, vamos falar sobre ela, não é, Prates? E aí também a finalização que o Prates e o Donk destacavam foi essa, né? Foi essa. É que teve aquela ainda no primeiro tempo que foi mais bonita ainda. Individualmente o Rocher foi bem no Internacional. Acho que pelos 2 tempos foi bem o Rocher. 1-0 então, o Flamengo em vantagem contra o Colorado, que ainda teve essa chance na reta final do jogo. E claro, a gente ouve os personagens aqui no Sport Center. Claro que queríamos fazer um resultado melhor, mas também não é ruim, né? Vamos com uma vantagem. E conseguimos uma vantagem, conseguimos ganhar vencer e dominar uma grande equipe, como é a do Inter, né? Que tem uma forma de jogar também de controle de jogo, de volume, de posse, e no final das contas a gente teve mais, só que não se traduziu em gols. Portanto, eu acho que foi um resultado justo e vamos com essa vantagem mais na cabeça, vamos ir para vencer o jogo. O importante hoje era a vitória, né? Independente do placar muito elástico ou não, sair daqui vitorioso era o nosso objetivo, conseguimos. Lá vai ser um jogo diferente. Sofremos um gol até no momento que a torcida começava a se impacientar, né? Um gol de bola aérea numa jogada forte, né, que o Flamengo tem, né? Penso que a disputa está bem aberta, né? Está bem aberta. Dei parabéns aos atletas, né? Porque fizeram na grande totalidade do jogo uma partida equilibrada. Depende somente da gente, né? Uma vitória na nossa casa mínima.
A gente leva para os pênaltis, mas temos condições de fazer um grande jogo e buscar essa classificação. Nathalie, então, números do Bruno Henrique. Na hora que precisa, ele aparece, hein? É outro patamar. O Bruno Henrique em mata-matas de Libertadores desde 19. É o segundo no ranking do time com 12 gols, o segundo também em participações, o primeiro, olha só, em ações na área do rival, hein? Também o primeiro em dribles tentados, em duelos vencidos, em duelos aéreos vencidos. Impressionante. E aí, pessoal? Quem vocês acham que deve continuar na titularidade do ataque do time do Flamengo, hein? Vocês acham que deve ficar o Bruno Henrique ou o Pedro deve ser o titular desse time do Mengão? Ou vocês acham que o Felipe Luiz deve mesclar ali entre Libertadores e Campeonato Brasileiro? Um fica na Libertadores, outro no Brasileiro. Quem vocês acham que deve ser o titular do time do Flamengo? Pedro ou Bruno Henrique? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Que o Bruno Henrique já fez e continua fazendo com a camisa rubro-negra. Direto então para o Rio de Janeiro, onde estão o Jailson Vilas Boas e o Gustavo Berton. Os dois participaram da transmissão de ontem e contam hoje, não é, Berton, aquilo que o Jailson adora, que é a experiência da Libertadores, né? Eu pago o Disney Plus para isso, para ter essa experiência de Libertadores, Berton. Tudo bem, Bruno? Bom dia para você, bom dia a todos, Jailson. E foi uma grande experiência, né? A gente ontem do Maracanã pôde sentir, né, Jailson, todo o clima daquele jogo. O Bruno falava do mosaico que a torcida do Flamengo fez. Foi uma festa muito bonita. Tinham lá 2.000 colorados, mas que... Fizeram barulho, mas é contra mais de 60 mil pessoas, fica difícil até. A festa da torcida do Flamengo foi realmente muito bonita. E não deixou de ser um grande jogo, um amasso do Flamengo no primeiro tempo, mais de 70% de posse de bola, o Inter que não conseguiu jogar, mas o jogo não deixou de ser um bom jogo. Fala, Berton, fala, Bruno, um abraço aí pros companheiros também que estão com a gente, um abraço pro fã de esporte. É isso, a gente falou agora, né, no 360, o Berton estava falando aqui em off, rapidamente trouxe o diagnóstico de uma das mudanças, né, significativas do primeiro pro segundo tempo. Já para jogar a bola para ele também, para ele trazer para vocês, assim, um ponto importante que a gente pode falar, a separação, né, da torcida do Flamengo do que foi o jogo. Alguns torcedores muito frustrados com só o 1-0, mas a gente tem que lembrar que é um jogo de mata-mata, de oitavas de final, né, de Libertadores contra um adversário forte, e a torcida do Internacional comemorando no final da partida o 0-1. E ali, só para jogar a bola pro Berton, aos 38 do primeiro tempo, um fato que chamou a atenção ali, pelo menos na minha frente, que uma parte da torcida do Flamengo vaiando o Emerson Royal. E esse é o gancho pro Berton falar do segundo tempo do Internacional. Porque embora a torcida do Flamengo estava vaiando o Royal, a saída do lateral direito e a entrada do Varela, não sei se nossos comentaristas concordam, na minha visão foi fundamental para o Inter achar o espaço no segundo tempo. O Royal segurou muito o Bernabé e o Wesley pela esquerda. Quando entra o Varela e abre o espaço, o Inter tem uma chance com o Ricardo Matias pela direita, que ele faz o cruzamento e o Léo Pereira tira, mas depois todas as investidas são pelo lado esquerdo, justamente no espaço que abre para o Wesley e o Bernabé entrar por ali. E sobre a torcida do Internacional, sim, cantou no final do jogo. Pelo primeiro tempo, o Inter poderia ter saído com um prejuízo muito maior e a torcida entendendo que é possível, sim, o Inter reverter essa partida no estádio Beira-Rio. Não ficou ruim para o Inter, por isso a torcida cantou no final do jogo. E aí, assim, a torcida entendendo que o 0-1 é um resultado que é possível de ser revertido no Beira-Rio, é óbvio, mas a torcida do Flamengo também, uma parte, né, entendendo que era o seguinte, lá eles vão ter que sair. Lá o Internacional vai ter que sair para o jogo e pode ter um pouco mais de espaço para o Flamengo, principalmente nos contra-ataques, se o Internacional tentar, né, ficar um pouco mais com a posse da bola, e vai ter de volta um cara que você disse aqui também, vai fazer a diferença considerável, que é o Arrascaeta, o camisa 10 do Flamengo, vai estar disponível para o jogo da volta. O Arrascaeta de volta, o Inter provavelmente vai ter o Carboneiro, mas a gente vai ter mais elementos para discutir tudo por aqui, Bruno. Dois, então, torcedores encontram argumentos para acreditar, é sinal que o confronto está aberto? Sim, é um bom indício, né? E a gente tem visto, Bruno, é que não tem como descolar o que houve ontem no Maracanã dos outros jogos até agora das oitavas de final. As vantagens estão apertadas, não houve nenhum time que fez 2 gols, né? A gente teve empate em 0-0, o Estudiantes foi o único que venceu fora de casa, mas venceu por 1-0 o Cerro Porteño. O Peñarol fez 1-0 em casa contra o Racing. E Flamengo e Inter, que é um clássico nacional, 1-0 Flamengo. Eu acho que o flamenguista, o rubro-negro, tem obviamente motivos para comemorar. Tem vantagem para o jogo da volta no Beira-Rio. E o Colorado também.
Até pelo que os companheiros falaram. Primeiro tempo muito do Flamengo, o Inter dá um bom sinal de reação no segundo tempo. 1-0 ficou na medida. Tem muita coisa para acontecer semana que vem em Porto Alegre. Porque o primeiro tempo do Flamengo foi muito forte, não foi, Dom? E eu acho que até isso influencia a comemoração do torcedor do Inter no final. O momento das duas equipes, o Inter não vive sua melhor fase. Sobrevivemos ao que aconteceu. Exato. E você apresentou uma evolução durante o jogo. De um amasso a uma situação até que você cresce e em algum momento até foi melhor que o Flamengo durante a segunda etapa. E eu acho que esse jogo também é importante para situar um pouco dentro da realidade do futebol brasileiro. Porque às vezes a gente olha os investimentos que o Flamengo faz e parece que o time tem a obrigação de amassar todo mundo. E não é por aí. Do outro lado, você tem um time extremamente competitivo como o Inter. É de um Flamengo que tá passando por uma transformação. Então, assim, é um time que vai terminar a temporada ainda muito diferente, porque boa parte dos seus principais reforços chegaram agora. Para melhor, né? Para melhor. E o lado direito foi todo reestruturado com a saída do Wesley e com o Gerson. Então, assim, não é porque o Flamengo tem um grande elenco, se contratou. É um time muito constante dentro da temporada, ainda que às vezes não alcance o potencial que a gente imagina que ele tenha, mas ainda assim é um time forte que tá passando por mudanças importantes. Então não dá pra imaginar... Eu entendo o torcedor, que ele tá no direito dele, mas assim, também tem que ter não pode descolar da realidade e achar que vai ser goleada pra cima de todo mundo. Do outro lado você tem um time extremamente forte como o Internacional, ainda que tem esse momento de oscilação. Então acho que isso diz muito sobre a competitividade que tem dentro do cenário sul-americano e principalmente do brasileiro. Enquanto a gente vê ainda as melhores imagens aí, os melhores momentos do jogo, eu quero perguntar pro Berton e pro Jailson duas coisas. Berton, para você que acompanhou mais de perto, claro, se o Internacional ele conseguir repetir o que ele já fez de melhor nessa temporada é suficiente. Pessoal, rapidinho aqui, vocês acham que o Flamengo vai sim conseguir impor um bom jogo dentro do Beira-Rio, vai conseguir segurar a pressão do Internacional dentro do Beira-Rio? Vocês acham que o Felipe Luiz tem essa panca toda para fazer esse time segurar toda aquela pressão que vai ser lá dentro do Beira-Rio? Na minha opinião, se os caras comprarem a ideia do Felipe Luiz, porque time, elenco, qualidade não faltam nesse time do Flamengo, hein? Então vai depender dos jogadores se vão segurar essa pressão ou não. Mas vocês acham que vai sim segurar? Vocês acham que o Flamengo tem chances também de vencer esse jogo dentro do Beira-Rio? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Para virar, ou vai precisar de mais que isso? E eu queria que o Jailson avaliasse, já que ele viu em campo, o Carrascal também. Então essas duas aí para vocês discutirem. Eu diria, Bruno, que o Inter vai ter que repetir o que fez de melhor talvez no ano passado, em 2024. Eu não sei se em 2025 o Inter conseguiu apresentar o futebol do ano passado e principalmente um futebol para superar um time como o Flamengo. A comemoração da torcida do Inter, o sentimento que eu fiquei do ambiente do Inter, conversando com os jogadores, é que o Inter comemora o resultado, mas sabe que ficou devendo, sabe que a atuação não foi legal, principalmente no primeiro tempo. Então o Inter vai ter que fazer um pouquinho mais no Beira-Rio se quiser passar no Flamengo, que a gente sabe, né, Jailson, ter que fazer gol no Flamengo e abrir a guarda com o Flamengo pode ser mortal. Acho que a comemoração, como você também falou, e os companheiros também disseram, é mais pelo primeiro tempo, porque o primeiro tempo do Flamengo foi realmente de criar muitas oportunidades, mas acaba esbarrando numa situação que já está acontecendo durante a temporada também. Essa ineficiência ali no ataque, né? O time do Flamengo que gira muito a bola, cria situações, mas não consegue furar, né? Fazer justamente o gol que é o necessário para ganhar um jogo de futebol. Sobre a pergunta do Bruno sobre o Carrascal que tecnicamente, Bruno, é um cara que, assim, ele é muito bom tecnicamente, mas eu acho que a situação principal dele vai ser a questão física e a questão, assim, também de desligar do jogo, porque o Carrascal, ontem aconteceu isso e foi bem na minha frente, eu posso falar. O Carrascal teve uma bola que ele pega a bola pelo lado esquerdo, faz uma jogada individual ali, tenta um drible, ele até acerta o drible, mas na hora ali do passe, na sequência do lance, perde, e a bola vai pro alto e o Carrascal ficou parado. Ele ficou parado olhando, o Inter já estava meio que ajeitando o contra-ataque, e o Jorginho deu um berro pra ele, acorda, cara, vambora, vem descer pra fazer a marcação. E aí ele sai correndo. Então, assim, o que o Felipe Luiz falou no jogo contra o Mirassol, que o Carrascal acabou não estreando, ele não saber ainda ali os movimentos defensivos automáticos, acho que tem muito por conta dessa situação que foi ali na minha frente. Eu consegui ver o Jorginho louco, gritando com o Carrascal pra ele voltar pra fazer a marcação. Então, acho que assim, ainda tem uns detalhes assim pro Carrascal se soltar, mas na minha concepção, é o cara que vai ser essa sombra do Arrascaeta mesmo. É o mesmo cara, mesmo o estilo de jogo,
perna direita também jogando pelo lado esquerdo. Diferentemente, por exemplo, do Luiz Araújo e do Plata, que ontem revezaram fazendo essa função. E tem um detalhe só para devolver para vocês também, Bruno. O Roger ontem olhava para o banco e não tinha ninguém para mudar o jogo, né? Enquanto o Felipe Luiz tirou o Carrascal, o Samuel Lino, o Everton Cebolinha, o Flamengo que gastou quase 200 milhões para reforçar para a Libertadores, o Inter contratou 3 reforços, 2 vieram de graça e só pagou mesmo pelo Alan Rodrigues pouco mais de 22 milhões. Então são quase 10 vezes menos do que o Flamengo investiu só para a sequência da Libertadores. Isso traduz um pouco também do que foi o jogo. Então, e ainda não teve, a gente falou de argumentos, vocês não usaram e o Rubro Negro ainda não usou, mas pode usar o argumento retorno do Arrascaeta. Não é, Jailson, para o jogo da volta também. O quanto isso mexe na partida? Então, foi o que eu estava falando, assim, a expectativa é muito que o Arrascaeta, além de fazer um segundo atacante, né, a função é até semelhante com o Alan Patrick estava fazendo ontem, de encostar um pouco mais ali no Ricardo Matias, é a função que o Arrascaeta tem feito e tem feito muito bem. É o artilheiro, a gente mostra geralmente ali, né, os números do Data ESPN, e o Arrascaeta é primeiro em tudo. Ele é o cara que faz a armação das jogadas ali no meio campo e também é o cara que encosta no ataque como segundo atacante. Então esse é o ponto que a torcida do Flamengo tem de expectativa de tirar um pouco esse arame liso, esses passes pro lado, sem tanto de infiltração. Ontem, na minha concepção ali, basicamente o Jorginho tentando algumas vezes o passe por cima pro Bruno Henrique, que fazia ali a diagonal em cima dos zagueiros do Inter. Mas tirando ele, o Plata e o Luiz Araújo até tentaram algumas vezes, mas não, ninguém conseguia fazer o que o Arrascaeta faz geralmente. E do lado Internacional, o Inter conta com a possibilidade do Carboneiro, né? Ele está com uma lesão muscular, está se recuperando. Quem sabe ficar à disposição um jogador também que pode quebrar linhas, né? Que vem incomodando no ataque. E Bruno, eu quero só colocar aqui um off, um bastidor, Jailson. Ontem a gente estava esperando ali para fazer as entrevistas, aquela no final do jogo, né? O Flash Interview, que é tradicional da Comebol. E o Alan Patrick estava ali esperando. De repente o Alan Patrick abaixou, colocou a mão assim na coxa, deu aquela mexidinha na perna. Eu olhei para ele meio estranho e falei, para com isso aí, né? Vai descansar. Ele falou, meu Berton, olha para lá que isso aqui não era para você ter visto, não. Então, assim, não sei se é algo que preocupa, mas ele botou a mão, fez um testezinho ali, apertou para ver como é que estava a dor. 90 minutos, só cansado. Certamente o Roger vai descansar jogadores no fim de semana para deixar o time pronto para quarta-feira que vem. Só cansaço. Confronto entre os dois também, claro, mais importante para o Flamengo, porque disputa a liderança da competição. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que venceu aí o time do Internacional por 1-0 com gol de Bruno Henrique, né, dentro do Maracanã, primeiro jogo das oitavas de finais da Copa Libertadores da América. O Flamengo que agora joga por um empate dentro do Beira-Rio na próxima semana. Lembrando que o Flamengo volta a enfrentar o time do Internacional nesse final de semana dentro do Beira-Rio, só que jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Então será uma sequência de 3 jogos, já foi o primeiro, o segundo agora será no final de semana pelo Campeonato Brasileiro e na quarta-feira volta a enfrentar o time do Internacional pela Libertadores da América. Lembrando que esse jogo, né, da Libertadores, o Flamengo joga por um empate. Então qualquer empate o Flamengo passa para as quartas de finais da próxima fase, perdendo por um gol de diferença. Vai para as disputas de pênaltis e aí é loteria. Mas eu acredito que o time do Flamengo tem grandes chances sim de fazer um bom jogo dentro do Beira-Rio. Tem chances de vencer o time do Internacional dentro do Beira-Rio. Lógico, né, assim, tentar segurar aquela pressão, não deixar com que o Internacional jogue como jogou no segundo tempo, né, na minha opinião. Se o Flamengo se impor como se impôs no primeiro tempo dentro do Maracanã, o Flamengo tem grandes chances sim de fazer um bom resultado dentro do Beira-Rio. Agora, se o Flamengo jogar como jogou o segundo tempo ontem, haja coração. Vai ser sim teste para cardíaco, porque o segundo tempo do Flamengo ontem foi melancólico. Foi um segundo tempo, eu acho que muito ruim, né, para o time do Flamengo. Acho que o Flamengo não voltou para o segundo tempo, porque na minha opinião, acho que o Roger não fez aquilo, tipo assim, algo extraordinário que mudou, deixou o Flamengo na roda. Eu acho que o Flamengo não voltou para o segundo tempo. Acho que a cabeça do Flamengo, não sei o que foi que aconteceu, mas não voltou para o segundo tempo. Não foi algo que o Roger mexeu no time e mudou, né, completamente o Flamengo. Eu acredito que o Flamengo mesmo não voltou para o segundo tempo, né? Mas na minha opinião, se o Flamengo conseguir manter o jogo como fez no primeiro tempo, eu acredito que tem grandes chances sim de fazer até um bom resultado dentro do Beira-Rio, vencendo o time do Internacional e avançando para as quartas de finais da Copa Libertadores. Mas e vocês? O que é que vocês acham? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!